Seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Tecnologia com Matheus Santos. Se você quiser aprender sobre a incrível função PROC-X ao mesmo tempo que a comparamos com a função PROC-V, fique até o final do vídeo. Para essa videoaula eu criei essa planilha simples aqui para a gente estar aprendendo sobre a função PROC-X. E aqui eu tenho o código e tenho o nome aqui, dados fictícios. Qual é o meu objetivo? Eu quero retornar o nome levando em consideração o código. Então eu fiz aqui, a gente vai fazer primeiro com PROC-V, bem rápido, só para servir de insumos para fazer a comparação com o PROC-X. Então no PROC-V como seria? Eu quero pesquisar aqui o código 30, quero que me retorne o nome. Então eu colocaria aqui igual PROC-V e valor procurado. Eu quero procurar esse valor, matriz tabela, eu quero procurar esse valor nessa matriz. E eu quero a segunda coluna da minha matriz, 1, 2. Ou seja, eu quero aqui a coluna correspondente ao nome, 0, porque eu quero uma correspondência exata. Fecho parênteses e está lá o nome. E como é que eu faço para procurar esse mesmo código 30, nesse caso, aqui usando a função PROC-X? Então eu vou colocar aqui igual PROC-X, abro parênteses e ele me pergunta aqui, o primeiro argumento, pesquisa valor, ou seja, eu quero pesquisar qual valor? Eu quero pesquisar o valor que está presente nessa célula que eu selecionei, na célula F4. Ponto e vírgula, e aqui eu tenho outro argumento, pesquisa matriz, ou seja, eu vou pesquisar esse valor dessa célula em qual matriz? Em outras palavras, eu vou pesquisar esse valor dessa célula em qual intervalo de células? Bom, eu vou pesquisar esse código 30 nesse intervalo de células aqui. Então eu vou selecionar esse intervalo de células, porque eu quero pesquisar o código. Ponto e vírgula. Tem outro argumento aqui, que é o seguinte, matriz retorno. Matriz retorno é o seguinte, se esse valor aqui, 30, for encontrado no meu intervalo de células ou na minha pesquisa matriz, eu vou retornar esses dados com base em qual matriz? Bom, se ele encontrar esse dado aqui nessa matriz, ele vai me retornar os dados levando em consideração essa matriz aqui. Por quê? Porque eu quero o nome, então ele vai me retornar os dados levando em consideração esse intervalo de células. Eu vou fechar o parênteses, vou apertar Enter e está lá o meu valor também. Então, vamos estabelecer aqui algumas comparações bem rapidinho. Além do nome, óbvio, qual é a diferença aí da função PROC-V com a função PROC-X? Aqui eu preciso especificar apenas o intervalo, tá? Preciso especificar qual é a coluna que eu quero que me retorne os dados desse intervalo. E eu tenho que especificar se eu quero uma correspondência exata ou se eu quero uma correspondência aproximada. Aqui na minha função PROC-X, eu preciso especificar dois intervalos, um que diz respeito à matriz de pesquisa, onde eu quero pesquisar os meus dados, e outro que diz respeito à matriz de retorno, ou seja, se for encontrado esse dado na minha pesquisa matriz, ou seja, na minha matriz de pesquisa, eu vou retornar esses dados com base em qual intervalo de células, com base em qual matriz. Então, eu tenho que especificar duas matrizes. Não preciso especificar a coluna, porque já vai meio que ser substituída aqui por esse intervalo de retorno. E eu não preciso especificar se eu quero uma correspondência exata ou aproximada. Por quê? Porque no PROC-X, por padrão, já é uma correspondência exata. Qual é um dos grandes problemas aí do PROC-V? É o seguinte, se eu venho aqui e insiro mais uma coluna, o meu PROC-V aqui já deu problema, né? Por quê? Porque ele está trazendo aqui a segunda coluna da minha matriz. Então ele está trazendo aqui os dados dessa coluna. Tanto é que se eu vim aqui colocar um dado qualquer, você vai ver aqui que ele trouxe esse dado, né? Já a função PROC-X conseguiu se adaptar, né? Conseguiu perceber aí as alterações que eu fiz e conseguiu fazer essa adaptação. Qual é outro problema aí da minha função PROC-V? Esse código aqui sempre vai ser pesquisado na primeira coluna da minha matriz. Tudo bem? A função PROC-V só funciona dessa forma. E a função PROC-X, será que é desse jeito também? Então eu vou tirar aqui, o código é a primeira coluna da minha matriz. Vou pegar esse código, vou trazer ele para cá, não é mais a primeira coluna da minha matriz. Você viu que aqui no PROC-V já deu problema. E vou inserir aqui mais uma coluna. Bacana. Você viu aqui que na função PROC-V já deu problema. Eu posso até vir aqui arrumar essa fórmula, mas mesmo assim não vai adiantar nada porque não vai funcionar. Então arrumei a fórmula, mas ele continua não retornando nada. Por quê? Porque esse valor 30 ele está pesquisando aqui. Porque ele pesquisa o valor com base na primeira coluna da minha matriz. Já aqui no PROC-X não deu problema. Olha só, ele conseguiu se adaptar a todas as alterações que eu fiz. Você viu que enquanto eu estava fazendo as alterações, em nenhum momento esse valor aqui foi alterado. Então ele sempre consegue aí fazer as adaptações, levando em consideração as mudanças que eu faço. Além disso, eu posso dar uma bagunçada aqui na minha matriz e não dá problema. Como assim, Matheus? Dá uma bagunçada. Olha só, se eu vim aqui, eu vou tirar aqui, ó. Pá, taquei pra cá.
não deu problema. Pus aqui, não deu problema. Enfim, não dá problema, ele sempre consegue se adaptar aqui com base nas alterações que o usuário faça na planilha, né? Então, a ProcX é uma função bem interessante. Agora eu vou retornar para a forma como é que estava antes, porque eu ainda quero te mostrar mais algumas coisas. Então, vou inserir mais uma coluna aqui e vou arrastar aqui essa coluna do código. Perfeito, vamos ver aqui se o ProcV deu problema. Deu problema, vamos arrumar ele aqui, porque a gente ainda vai continuar estabelecendo a comparação com a função ProcV. Legal, agora sim a minha função ProcV está funcionando, deu problema em todas as situações, e o ProcX aqui permaneceu firme e forte em todas as situações. Eu quero pesquisar aqui o código 35. Né? Aqui eu quero pesquisar o código 35 e aqui também eu quero pesquisar o código 35. Ambas as funções me retornaram aqui ND. Né? Não foi encontrado esses dados, ele não conseguiu aí encontrar esses dados aqui. Por quê? Porque aqui é uma correspondência exata, né? Ambas as funções, é para me trazer uma correspondência exata, e aqui não tem nenhum código 35. Normalmente, quando não me traz o resultado, as pessoas elas querem fazer um tratamento. Para quê? Para não ficar exibindo esse dado aqui para o usuário. Então, normalmente, o que as pessoas fazem? Normalmente, elas vêm aqui e colocam esse erro, né? Ou seja, se retornar um erro, se esse valor dessa função aqui me retornar um erro, então eu quero que você coloque aqui, eu vou colocar não encontrado. Cada um especifica um valor diferente. Tem gente que coloca vazio, tem gente que coloca zero, enfim, eu vou colocar aqui nesse caso não encontrado. Tudo bem? E na função ProcX, eu preciso também colocar o erro, vamos ver? Se eu vim aqui e colocar mais um ponto e vírgula, olha só que interessante, eu tenho um argumento aqui, o nome dele é se não encontrado. Então eu não preciso do erro. Por quê? Porque se não encontrado, eu quero que você me retorne aqui o valor não encontrado. Eu posso colocar aqui o valor que eu quiser, mas eu vou colocar aqui o valor não encontrado. E veja só, não encontrado. Então eu não preciso estar utilizando uma segunda função para mim estar fazendo essa especificação. Tudo bem? Para mim estar retornando esse valor caso ele não encontre alguma coisa. Tudo bem? Então essa daí é uma grande vantagem da função ProcX. Esse foi o conteúdo dessa aula. Conto aí com seu like, com seu compartilhamento aí desse vídeo aqui, né, para propagar, para disseminar o conhecimento. Vai ter mais videoaulas sobre esse conteúdo, sobre ProcX. Agradeço a todos pela atenção.